Provérbios capítulo 24, dos versículos 30 até 34. Na versão revista e atualizada diz assim: Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Na versão tradução da linguagem de hoje diz assim: Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Na linguagem contemporânea, diz assim: Um dia atravessei o campo de um velho preguiçoso, depois passei pela vinha de um homem insensato. Estavam ambos cobertos de ervas daninhas e as cercas derrubadas, quase tudo abandonado. Olhei bem para tudo aquilo e pensei: os campos me ensinaram a lição. Um cochilo aqui, uma soneca ali, uma folga aqui, um descanso ali, sempre encostado em algum lugar. Sabe o que você vai ter? Apenas isto, uma vida pobre e miserável, na qual as necessidades são permanentes. E na Bíblia Viva, a linguagem da Bíblia Viva diz assim: Passei pelo sítio do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e vi que tudo estava coberto de mato e espinheiros. Havia ervas daninhas por toda parte, e o muro de pedras estava em ruínas. Vi tudo aquilo, pensei um pouco e aprendi esta lição. Para quem sempre dorme um pouco mais, para quem sempre quer tirar uma soneca, para quem só pensa em cruzar os braços e descansar e ficar à toa, a pobreza chegará de repente como um ladrão, e a fome atacará de surpresa como um ladrão armado. Então vamos lá. O que é que a gente vai aprender com a lição desses 4 provérbios, que na verdade é um bloco só, né? Primeiro, o provérbio aqui está falando sobre a preguiça e a negligência. Alguém que é negligente é alguém que não se esforça para resolver um problema. E o indivíduo aqui tinha um problema. Ele tinha aquilo que levantava sustento para ele, ele não cuidava. Né? Ele era preguiçoso. Então, o texto começa com as consequências da preguiça. O sábio de provérbio está usando uma imagem de um campo abandonado, né, irmão Juvenal? Um campo abandonado, coberto de espinhos, sem proteção alguma. Esse aí é o símbolo da vida de uma pessoa preguiçosa. Tudo abandonado e mal cuidado. É o símbolo do preguiçoso. Então, do mesmo jeito que o campo sem cuidado ele é improdutivo, uma vida sem esforço e sem disciplina também vai resultar em pobreza e dificuldade. É exatamente isso o ensino na primeira parte. Passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem que tinha falta de entendimento, ou seja, falta de entendimento para ver que se ele não fizesse nada por conta da preguiça dele, se ele não mudasse essa postura, ele não ia ter nada. Então, o autor desse provérbio, esse sábio, disse que, no caso, o escritor diz assim: rapaz, eu recebi uma lição. Ele tirou uma lição daquilo ali. E a lição que ele tirou é que quando a gente observa os erros dos outros, a gente não deve observar para julgar os outros, mas para aprender com o erro do outro. Os erros dos outros nos servem como instrução e não como motivo para julgamento. O que mais pessoas fazem é julgar, né? Não precisa nem entrar em detalhe. O que tem de gente olhando a vida dos outros não é brincadeira.
Né? E dentro da igreja que tem medo. Fica olhando a vida dos outros. É olhar a vida do outro. E eu já parei para refletir isso. E eu penso o seguinte, isso é uma opinião minha. A pessoa, ela limitou-se àquela realidade dela ali. Então é a pessoa que, ao limitar-se naquela realidade dela, ela não consegue romper aquilo. Então o conhecimento que ela vai ter, o mais distante que ela pode conseguir, é da vida do vizinho. O que dá assunto para ela falar, o que ela tem de conhecimento é a vida do vizinho, a vida do outro, de quem mora perto do bairro que seja, porque ela está limitada àquela realidade. Lógico que tem pessoas que têm as suas limitações, mas não vivem se preocupando da vida dos outros. Como também tem gente que não tem essas limitações e continua vivendo a vida, preocupado, olhando a vida dos outros. Certo? Um outro exemplo é quando eu vejo, eu já vi até postagens na internet, as pessoas comentando de personagens de uma novela, como se aquele personagem de novela fosse íntimo dela. E dizendo o que é que devia acontecer com aquela pessoa. Ou seja, a vida dela se resumia apenas àquilo ali. Aquela realidade dela e, aquela, por exemplo, a novela que ela assiste. Por conta dessa limitação, aquilo que ela está assistindo não expande o conhecimento dela. Isso independe, irmão, de conhecimento formal. Tem pessoas que são semi-analfabetas e analfabetas, mas têm um conhecimento ampliado. Porque observa a vida e tenta tirar lições da vida. E começa a ver que aquela preocupação com o que é do outro não vai ajudar a progredir, porque ela vai gastar energia para pensar na vida do outro. Ao invés dela gastar energia para pensar que lições ela pode tirar daqueles erros, para melhorar a vida dela e evitar esses erros também na vida dela. E aí ela começa a expandir a mente dela, né? Expandir a realidade dela. Então, a pessoa vai aprender observando os erros dos outros, não para julgar, mas para aprender com eles, e vai aprender para não passar pelas mesmas dificuldades. E no caso aqui, o sábio está querendo ensinar dois valores importantes. O valor da responsabilidade e o valor do trabalho. Por isso que ele diz aqui. Então, contemplei e meditei. Ou seja, contemplei, olhei e meditei. O que é meditar? Pensei muito sobre aquilo. Por que ele não cuida? Se ele tem condição de saúde perfeita. Eu só passo, ele continua dormindo. Eu conheço gente assim, os irmãos devem conhecer gente assim. Conheço gente assim que não trabalha, é só para dormir. Você pede para levantar um palito e não quer levantar. Aí eu estou cansado. Eu conheci um caso de um cidadão que ele vivia deitado na rede e ele pedia para a mãe dele trazer o prato de comida. E o indivíduo já tinha para mais de 25 anos. E a mãe levava. Então, o sábio está dizendo, olha, preste atenção na responsabilidade do valor do trabalho. Então, contemplei, meditei bem. Pensei, refleti e cheguei à seguinte conclusão. E recebi a seguinte instrução, ou seja, com minha mente eu cheguei à seguinte conclusão. Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, ou seja, dormir um pouco mais, cruzar os braços, descansar mais, né? Mas enquanto você está dormindo, ele está dizendo, enquanto você vive de dormir, a pobreza vai lhe alcançar. E ela vai lhe atacar como um ladrão.
armado. E vai lhe tirar tudo, porque você não vai ter energia para produzir. Então, daqui a pouco, até a terra que você tem, que podia dar alguma coisa, não vai dar mais para você sozinho limpar aquilo. Você vai perder tudo. Eu conheci gente que estava desempregado e eu fui lá oferecer um trabalho para essa pessoa. Quando eu cheguei na casa dele, de tarde, isso eram umas 2 para 3 horas. Ele estava dormindo. Ele, depois de almoçar e deu sono, ele foi dormir. Ele acorda lá para 4, 5 horas. Oxente. E a mãe disse, eu não vou chamar ele não, porque ele está dormindo. Só vim oferecer um emprego para quem está desempregado. Então, o que é que a pobreza faz? Vai vir atacar ele. Depois eu descobri que aí, no caso, ela morreu. E ele também morreu. Agora o caso dele foi pior, porque ele morreu na depressão. Não sei se na época, porque passou um bom tempo, desde a época que eu fui lá até a pessoa, até ele morrer, coisa de 20 anos, mais de 15 anos, 20 anos, 20 anos. Ele tinha morrido e ele estava com depressão. Então, ele está dizendo aqui que é importante a responsabilidade do valor do trabalho. A outra frase que ele usa, a outra palavra, aliás, outro termo que a gente pode usar, que ele não usa, que é procrastinar. Essa ideia aqui de um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, é hábito de quem é preguiçoso. Que vai se acumulando ao longo do tempo. Dormir, ele só faz dormir. Você chama ele para acordar às 6 horas da manhã, às 5h30, ele não levanta. Ele levanta 10 horas, 11 horas. E ainda levanta reclamando. Então, tem indivíduo que é assim. Não consegue acordar cedo. Então, o que acontece? Isso vai levar a grandes consequências. Então, esses 4 provérbios estão nos ensinando que a preguiça é um perigo. E se ela fosse tratada como doença, ela leva o indivíduo à ruína. Entendeu? E eu conheci várias pessoas que eram preguiçosas. Porque, meu irmão, não diga aquela pessoa que trabalha, mas que chega um dia que a pessoa está cansada. Por conta do trabalho, das atividades, está o tempo todo trabalhando. É uma coisa. Outra coisa é indivíduo que não trabalha e já está cansado. Aí indivíduo que não trabalha, você chama para acordar cedo e não acorda. Aí indivíduo que não trabalha, você chama para, quando ele chega cedo no trabalho, ele chega e começa a fazer as coisas. Ai, eu não aguento não. Aí eu estou cansado. Aí quando chega na hora do almoço, come muito e quer dormir muito. E todo mundo chamando para trabalhar, eu digo, mas rapaz, não dá para dormir mais um pouquinho não. Aí ele passa uma semana, 10, 15 dias e vai embora. Eu já vi muita gente assim. E hoje, quando eu olho para a situação dela, eu digo, meu Deus, e realmente é exatamente como está aqui. O indivíduo entra num ciclo de pobreza e de dificuldade que ele não sai mais não. Ele não sai. Ele entra num ciclo de pobreza e dificuldade da vida. Aí o indivíduo que está pobre não se alimenta direito, por não se alimentar direito não tem energia, por não ter energia não consegue trabalhar, por não conseguir trabalhar não consegue levantar sustento, não levanta sustento, não consegue comida suficiente, ou seja, o suficiente para ele ter energia no corpo, não consegue se cuidar, não consegue comprar remédio quando está doente, e ele vai piorando, é um ciclo que vai só afundando ele, certo? Então,
conclusão desse provérbio 24, né? Eu vou fazer só uma parte geral. Do versículo 3 até o versículo 6, a gente ouviu a importância e estudou sobre a importância da sabedoria e do conhecimento. Dos versículos 11 até o 12 e depois do 23 ao 26, a questão sobre a justiça e a forma de tratar os outros. Os versículos 28 e 29 a gente falou sobre a vingança, né? Tirar o ciclo de vingança da vida. E agora do 30 até o 34 a gente viu sobre o perigo da preguiça. Então a gente terminou o 24, a gente agora vai para o 25, tá certo?